E agora? Como que eu vou ler um livro? É diferente, professor? Gente, é diferente de você ler um livro para entretenimento. Eu queria que você enxergasse a obra literária, estou com um livro aqui que está na lista UFO. Bom, pelo menos acredito que esteja ainda. Veja a obra como sendo um objeto de estudo. Então, isso daqui, gente, aqui tem, por exemplo, aqui dentro aqui tem um conto de 2 páginas. E essas 2 páginas elas podem determinar o seu ingresso ou não. Vai que apareça um conto desse lá na segunda fase, por exemplo, do vestibular. Então, como ler o livro? Mas primeiro, a gente vai chegar aqui em outra etapa importante para nós. Primeiro detalhe, leia o livro. Para que você vai ler o livro? Gente, no vestibular FUVEST, por exemplo, e a gente podia pegar o FUVEST como uma espécie de amostragem, aproximadamente 67% dos alunos não leem as obras literárias. É um número muito alto, tá? A fonte para você aí. É o número de onde eu tirei essas informações, né? É um número muito alto, eu acho um número muito alto. Agora, não veja isso como sendo um problema. Na verdade, isso é uma grande solução. Enquanto o pessoal não está lendo, o que você vai fazer? Você vai ler, você vai ver isso como uma oportunidade. De quê? De escalar a sua nota. Enquanto a galera está vendo a literatura como entretenimento ou como uma disciplina para encher linguiça, o que você faz? Você estuda com afinco e vê e faça com que essa disciplina, ela de fato possa te ajudar a ingressar no seu curso superior. Seja não sei onde você vai prestar, FUVEST, Unicamp, não, UFO, ITA, sei o que você vai fazer da sua vida aí. Antes de mostrar para você o método circuito de leitura. Primeiro passo para você conseguir dominar bem o livro. Lê o livro. Ler o livro vai fazer com que você domine a obra de fato. É como se eu jogasse uma rede no rio de pesca e aí quando eu leio o livro, eu joguei uma rede, é uma rede que a malha dela é mais grossa. Aí depois você vai fazer aula, você joga outra rede. Toda vez que você joga uma rede, seja por meio da aula, seja por meio da leitura, seja por meio de análise, seja por meio de exercícios, seja por meio de revisões, são redes que você está jogando em cima do livro. Cada vez que você joga essa rede, você pesca algo. Professor, mas que doideira é essa? Está usando uma alegoria muito louca. Pois é, a ideia é essa mesmo. Eu estou usando uma alegoria muito louca para você entender que estudar é igual pescar. Quanto mais redes você joga ali no rio, mais peixes você vai pegando. E quanto mais peixe você pega, automaticamente, o que vai acontecer contigo? Você vai passar. Lê o livro então. Primeira etapa, lê o livro. Segunda etapa, assista a aula. Terceira etapa, veja um bom material de resumo e análise. Isso é fundamental. São as redes que a gente está jogando aí. A gente jogou a rede no rio. Flup. Cada rede vai pegar um tipo de peixe. Moçada, você tem essa experiência, poxa. Quando você lê o livro uma vez, você pega uma série de informações. Você lê outra vez, você pega mais informações. Daqui 10 anos, se você ler o livro de novo, você vai pegar outras informações. Porque isso tem a ver com o nosso espírito. Quando eu falo espírito, nosso estado de alma, o momento que a gente está vivendo, etc, etc, etc e tal. Muito bom, professor. E a última etapa, você vai fazer exercícios. Olha lá. Rede 1, rede 2, rede 3, rede 4. Beleza. Agora, como ler efetivamente a obra para melhorar minha performance e retenção daquilo que eu estou lendo, professor? Eu tenho muita dificuldade de ler, professor. Vai lá então. Primeira dica. Às vezes eu sou um ser humano muito parecido com você, né não? Você está vendo esse vídeo agora, você tem um problema com o tempo. Você tem um problema, às vezes, de cansaço, de estresse, de ansiedade. A gente vive esse universo, porque, afinal de contas, a gente está envolto aí a pré-vestibular, a Enem, essas coisas. São elementos que deixam a gente ansioso, mal, parará, parará, papá. Às vezes, estou muito cansado. Sabe o que eu faço? Eu pego o livro e leio assim. Isso aqui é um exercício, tá bom? Uma página em silêncio, uma página em voz alta. Uma página em silêncio, uma página em voz alta. Para quê? Para alternar o estímulo cerebral, de tal maneira que eu não fique ali naquele marasmo ali, lendo só de um jeito. Isso ajuda muito. É claro que isso você não pode usar sempre, porque né, na hora da prova que você vai fazer, você não pode ler nada em voz alta. Né? No vestibular você não pode ler nada em voz alta. Começou a ler. Tá vendo aqui a varinha mágica? Chama caneta Bic. Eu adoro a biquinha. A caneta Bic é igual carrinho de ferro. Inventa 200 tipos de caneta, a Bic tá sempre lá
no topo da parada lá, né não? Caneta. Para que você vai arrumar uma caneta? Para você destacar trechos importantes. Eu já até coloquei um exemplozinho de uma foto que eu tirei desse livro aqui, que tá bem amarelo, do senhor Lima Barreto. Olha aí o meu livro como é que tá. Tirei a primeira página aí do conto O Homem que Sabia Javanês. Professor, mas eu vou destacar quais trechos? Você pode destacar um trecho que você ache que resuma a página 1 ou 2. Enfim, você vai lendo, você vai destacar lá um trecho, você fala, ó, aqui tá, a ideia central tá aqui, isso é massa. Show? Show. E você vai destacar trechos que você julgue como sendo muito bem escritos. Professor, pra que eu vou fazer isso? Eu já vou argumentar com você já. Tem um porquê. A gente está tentando desenvolver aqui o circuito de leitura em você. Você, ser humano, não nasceu para ler. O ato da leitura é um ato de muita insurreição, de rebeldia. De resistência também, professor? Quem sabe? Mas peraí, deixa eu te mostrar uma coisa. Nós nascemos para linguagem oral. Linguagem escrita, você tem que ir para a escola. A minha filha de 3 anos de idade, ela está em Portugal, mas a minha esposa, e a minha filha, ninguém ensinou para ela que o português lá fala assim, bom dia. E ela estava zoando os portugueses. Ela estava falando, em vez de bom dia, ela estava falando bom dia. Então, isso ela aprendeu oralmente. Então, nós temos um fator genético dentro do cérebro para a linguagem oral. Agora, linguagem escrita, leitura, não. Você precisa de passar por um processo de aprendizagem. Então, o que você vai fazer? Destaca trechos. Ah, eu achei que isso aqui resume essa página. Opa, aqui é um trecho muito bem escrito. E sempre isso aqui, moçada, circulando nomes próprios. Olha lá, circulei o nome do Castro, nome do lugar onde está acontecendo a história. Olha aqui, olha aqui, mais um nome próprio. Eu não sei se você está percebendo aí, mas eu vou colocando algumas notinhas de rodapé também. Ó. Por exemplo, a nota de número 1 está aqui, ó. Traga ela para cá, aqui. Ó. Isso é estudar o livro, igual gente grande. A gente estuda para passar. Muito bom, professor Landowski. Então você vai destacar trechos. Para que você vai destacar esses trechos? Primeiro, para tornar a leitura mais ativa. Se você torna a leitura mais ativa, você está mexendo com estruturas cerebrais de tal maneira que você consegue melhorar a sua taxa de retenção. Professor, o que é retenção? Aprendizagem, moçada. Tá? Então, você tem que entender que qualquer coisa que você for estudar, quanto mais recursos, interações, na verdade, que você tiver com esse objeto de estudo, mais aprendizagem, quiçá, você vai ter, tá bom? Então, para que você vai destacar trechos? Tornar a leitura ativa. Para que mais? Em consequência, para melhorar a sua taxa de retenção, aprendizagem. E que mais? Turma, pensa comigo. Eu já te disse, nós temos um problema em comum, falta de tempo. Você percebeu que às vezes você está lá na página 30 e você esqueceu o nome do personagem? E você não lembra onde a história está acontecendo? O que você faz? Volta lá na página, você destacou, circulou um nome próprio e aí você volta lá. Esse ato de voltar lá é muito bom porque você revisa, você pode melhorar sua taxa de aprendizagem e você está economizando o seu tempo. Tempo pra gente aqui é dinheiro? É aprovação. A sua aprovação é o seu capital emocional. Não? Capital de vida. Muito bom. Então, para que a gente seleciona esses trechos? Primeiro, você vai sempre conseguir localizar mais rápido o nome de personagem e quando estiver bem próximo da prova, do seu vestibular, você vai perceber que talvez você comece a esquecer nomes, partes da estrutura do enredo, e aí você volta lá naquilo que você destacou, lê aqueles trechos, você consegue revisar um livro inteiro, gente, na boa, em 1 hora. Indo só nos trechos, 1h30 mais ou menos, indo só nos trechos. Então, a gente está fazendo isso para quê? Para melhorar o seu contato com o livro. Em consequência, taxa de retenção. Tá? Esses elementos, eles vão te ajudar muito. E a gente quer o quê? Resultado. Então, para que esse procedimento? Primeiro, é para você quebrar com o mito de que a literatura é simplesmente uma forma de entretenimento. Não, é também forma de conhecimento. Toda essa metodologia ela vai melhorar e muito o seu desempenho em qualquer vestibular que tenha listas de obras literárias.
Isso que eu estou falando aqui, gente, não se aplica a livros de poesia. Livros de poesia aí a gente tem que fazer um outro rolê, é uma outra pegada, uma outra proposta. Às vezes, por exemplo, livro de poesia eu indico que o aluno, antes de ler o livro, veja a aula primeiro, porque tem textos aí de poesia que são muito difíceis. Dica final. Para você ainda conseguir melhorar ainda mais o seu desempenho aí. À medida que você vai lendo, o que você pode fazer? Esse livro que eu estou aqui com ele em mãos, O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos, ele tem 96 páginas. O que eu te aconselho? Na hora que você estiver lá na página 50, volta em todos os trechos selecionados e faz uma revisão. E na hora que você chegou lá na página 96, você volta de novo, faz uma revisão de tudo. Que Vestibular FUVEST, segunda fase, 2021. A prova perguntou qual era o nome do filho do Andrew Parson, que é o Shlomo Parson, que é um personagem do livro Nove Noites. Se você não fizesse um esquema colocando o nome de personagem, e é claro, né, gente, eu tô falando aqui só do objeto livro. Você sempre tem que ter um caderno aqui perto de você, ó. Vai fazendo seu resuminho para você acompanhando o enredo. Quando eu disse para você, relendo esses trechos selecionados, é muito louco, porque o seu cérebro, na hora que você lê esse trecho, né, aí que tem uma parte que você não selecionou, e lá embaixo tem um trechinho que você selecionou. Na hora que você lê isso, o seu cérebro automaticamente consegue preencher toda a lacuna do enredo que porventura está ali naquela página. A leitura desses trechos, você consegue de novo ir montando o esqueleto do enredo. Espero que essas dicas aqui tenham te ajudado. Claro, o intuito principalmente melhorar o seu nível de compreensão do texto, em consequência a sua aprovação. Fui!